Irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Eu sou o irmão Wagner e hoje eu vou trazer um estudo que fala sobre a armadura de Deus. Esse estudo se encontra lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante. E vocês perceberam que o cenário hoje está de guerra, né? Hoje temos um cenário de guerra, porque eu vou falar sobre batalha espiritual. Você talvez esteja pensando assim, irmão Wagner, eu já cansei de ouvir essa mensagem sobre Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. Eu estou cansado de ouvir essa mensagem, irmão Wagner. Provavelmente você ouviu essa mensagem várias vezes, meus irmãos, com certeza, mas talvez você não tenha ouvido essa mensagem vinda de um militar, sob a perspectiva do olhar de um militar. Então, abra suas Bíblias aí em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim: A armadura de Deus. Não tem mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a nossa força ela tem que vir do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, como diz Neemias. Eu não sou capaz de derrotar o inimigo, Satanás, com a minha força, porque ele é muito mais forte do que eu. Mas é na força vinda do Senhor, fortalecei-vos no Senhor, né? É essa força que vai me dar a força que vai me dar o poder para derrotar as forças do inimigo. Porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida eterna, e vida em abundância. E no versículo 11 ele diz assim, ó, Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o apóstolo Paulo ele fala algo interessante aqui. Para nós termos uma ideia, o apóstolo Paulo estava preso. E ele tinha muito contato com os soldados romanos. E vendo esse soldado romano com aquela armadura, aquele capacete, aquela couraça, aquele cinturão, com a espada na cintura, é que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa mensagem linda que ele nos deixa aqui em Efésios. E baseado nisso, o apóstolo Paulo ele fala algumas coisas interessantes. A primeira coisa que ele aborda aqui que eu percebo é que ele fala de inteligência militar. Inteligência militar é aquilo que as Forças Armadas fazem que para identificar o inimigo, para a gente observar o inimigo, quantos são, aonde ele atua, em que área ele é mais forte, né? Que tipo de armamento ele usa, que tipo de língua ele fala, que tipo de terreno ele atua melhor, se é na selva, na caatinga, no cerrado, no Pantanal, se é na montanha, se é em área urbana. Então a gente tem que saber onde o inimigo atua, a gente tem que saber que tipo de armamento que ele usa, as armas que o inimigo tem. Então a inteligência ela serve para levantar informações sobre o inimigo. E a Bíblia nos dá algumas informações. A Bíblia diz que nós temos três inimigos. Nós temos a carne, o mundo e Satanás. A carne é aquela velha natureza que herdamos de Adão. É a natureza que se opõe a Deus e que não é capaz de fazer qualquer coisa espiritual que seja capaz de agradar a Deus. A carne é onde habita a inveja, a arrogância, onde habita a soberba, onde fica a maldade, é onde a gente pensa coisas mais sobre os outros, isso aí é carne. E o segundo inimigo é o mundo, é uma sociedade sem Deus, é o sistema à nossa volta que se opõe a Deus e satisfaz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa passagem está na 1 João capítulo 2, do versículo 15 ao 17, depois os irmãos procurem lá. E o terceiro inimigo que eu vou falar aqui é Satanás, que ele é o inimigo das nossas almas. Então, o cristão, mais cedo ou mais tarde, ele vai perceber que a sua vida com Cristo não é um parque de diversões, e sim um campo de batalha, onde ele tem que estar preparado, onde ele tem que estar vestido com toda a armadura que Deus nos dá. E o inimigo, Satanás, eu vou falar um pouco mais sobre ele agora, ele é o diabo. O diabo significa acusador. Lá em Apocalipse diz que ele fica dia e noite acusando os cristãos diante de Deus. Satanás, ele é inimigo. A palavra Satanás significa inimigo. Ele é o tentador, ele é homicida, mentiroso. Então, como eu disse, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é ladrão. Ele é homicida e mentiroso. E outra coisa, a Bíblia diz que ele é capaz de se transfigurar em anjo de luz e enganar até os escolhidos. Satanás é mestre na arte da camuflagem. E a Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. O inimigo se camufla, meu irmão. Ele não quer que você o enxergue. Ele vem sempre de maneira que você
não vai conseguir detectá-lo se você não tiver com a sua área espiritual em dia. Então, o inimigo, Satanás, ele é a antiga serpente, aquela lá do Éden, né, que enganou Adão e Eva. E ele é aquele dragão que está lá em Apocalipse, né? A Bíblia diz que ele é o Deus desse século. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, fala isso. Ele é o Deus deste século. Então, o nosso inimigo, Satanás, ele veio para roubar, matar, destruir. Outra coisa interessante sobre o inimigo, que tem dois tipos de inimigo. Tem o inimigo interno e o inimigo externo. O inimigo interno, nesse caso aqui, é a carne. É o inimigo que está dentro de mim. Já viu aqueles desenhos que tem um anjinho do lado? Faz isso, tem um diabinho do outro. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, de modo que um não faça a vontade do outro. Então é aquela luta interna que a gente tem dentro da gente. E quem é que vai vencer na sua vida? A carne ou o espírito? Aquele que você alimentar. Se você alimentar mais a carne, ela vence. Se você alimentar mais o espírito vence. Então eu fico pensando, o que eu tenho alimentado? A minha carne ou o meu espírito? Né? Então, fica aí essa reflexão para os irmãos sobre o inimigo, identificar o inimigo, saber as áreas de atuação do inimigo. E outra coisa interessante, a Bíblia diz que o inimigo anda de redor bramando como um leão buscando a quem possa tragar. A gente tem que estar sempre alerta. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O inimigo vai procurar agir nas áreas onde você e eu somos fracos. Ele vai procurar agir em nossas fraquezas. É o que fala aqui, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, tomar toda a armadura de Deus. A armadura serve para proteger áreas vitais do nosso corpo, a nossa cabeça, o nosso cérebro, né? O coração, o rim, o fígado, os pulmões, né? Então a armadura serve para proteger toda a área do nosso corpo, inclusive áreas vitais. Aí eu pergunto, o que é vital para você? Qual área que é vital para você? Pode ser tua família, pode ser seu trabalho, pode ser o seu ministério. O inimigo vai querer atingir essas áreas, ele vai querer atingir seus filhos, ele vai querer atingir sua esposa, seu esposo, ele vai querer atingir o seu trabalho, ele vai botar fofoca, maledicência, inveja, raiva, ou seja, o inimigo ele vai atuar nessas áreas vitais na sua vida. Ele vai querer te colocar intriga no trabalho, intriga na sua família, ele vai te fazer desistir ele vai te fazer até duvidar de Deus, ele vai fazer você duvidar da palavra de Deus, ele vai querer fazer com que você saia dos caminhos do Senhor. Então o inimigo, como eu falei, ele veio para destruir as nossas vidas. Para isso nós temos que ter essa armadura, a armadura de Deus, que eu vou falar já já, para que você possa resistir no dia mau, porque o dia mau ele vai chegar. O dia mau ele vai chegar aquele dia que vai vir o mal. Vai vir a tristeza, vai vir aquela tristeza profunda, e nesse dia você tem que estar revestido com toda a armadura de Deus. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E em Efésios capítulo 4, versículo 27, diz assim, não deis lugar ao diabo. Por isso que a armadura veio para te proteger e não deixar lugar algum desprotegido na sua vida, né? Então, no versículo 14, diz assim, estais, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade. Então, cingir os lombos com a verdade é o que o crente tem que fazer. O crente tem que botar o cinturão da verdade, como dizem outras passagens. Então, nós temos que envolver a nossa vida com a verdade. Assim como nós envolvemos a nossa cintura com a verdade, a vida do cristão tem que estar envolvida com a verdade. A verdade não pode fazer parte de um setor da sua vida. Você tem que falar a verdade em casa. Você tem que falar a verdade no seu trabalho, você tem que falar a verdade na igreja, você tem que falar sempre a verdade para o próximo. E uma coisa interessante sobre o cinturão é que ele serve para unir outras partes da armadura, da armadura de Deus, como a couraça, que eu vou falar já já, e a espada. Então ele serve para segurar a espada, para manter a espada próxima do corpo. E a espada, a gente vai falar daqui a pouco, a espada para o cristão é a palavra de Deus. Então para você portar a palavra de Deus próxima a você, você tem que estar envolvido com a verdade. Você não pode pregar a palavra de Deus, você não pode ser uma pessoa mentirosa e querer falar de Jesus para as pessoas, porque as pessoas não vão acreditar.
né? E Jesus Cristo é a verdade. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o crente, meus irmãos, ele tem que estar envolvido com a verdade. A verdade tem que fazer parte da vida do cristão. Sem ela, você não vai conseguir segurar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então fala assim no versículo 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então você tem que vestir a couraça da justiça. Nessa época, a couraça ela era feita de couro, né? E ela era revestida com metais e com madeira, de modo que protegesse o coração, né? Protegesse essa parte frontal de golpes de espada, de lança, de madeiras, né? Então, de socos e tudo mais. Então você tem que vestir a couraça da justiça. Essa justiça é a justiça que vem de Deus. Essa couraça serve, ela cobriu o pescoço. Isso aqui é um cinto de tecido, não é nem um colete à prova de balas. Aliás, é um colete de tecido, não é nem a prova de balas. É só uma simbologia. Então você tem que se envolver também com a couraça da justiça. Essa justiça ela vem de Deus. E ela tem muito a ver com a vida que levamos. Se você leva uma vida dissoluta, de fofoca, maledicência, de desejar o mal para o próximo, de inveja, essa couraça aqui ela não vai te proteger. Sabe por quê? Porque é como se ela tivesse vários buracos, vários locais onde o inimigo vai atuar. Quando você tem essas coisas ruins na sua vida, a couraça da justiça ela não tem efeito sobre você. E tendo a vida que a gente leva, como veja aqui, essas couraças aqui, ela tem vários bolsos, esse colete aqui. Então, o que você leva na couraça? O que você leva? Alegria, paz de espírito, a palavra de Deus, você edifica o próximo, você carrega essas coisas na sua couraça, ou você carrega aquilo que eu falei, como esse tipo de vida dissoluto, de pecado, de coisas que desagradam a Deus, né? Então, essa couraça da justiça tem a ver com a justiça de Deus e com a vida que nós levamos. Quando o inimigo te acusar, o inimigo vier falar coisas sobre você, você lembra de Jó? O inimigo foi acusar Jó, mas foi a couraça da justiça que protegeu Jó. Jó passou por muitas dificuldades, mas com certeza Jó estava com essa armadura que a gente vai falar sobre aqui no estudo. E ele pôde resistir no dia mal, porque o dia mal chegou para Jó. Então, no versículo 14 fala, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. No versículo 15 diz assim, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, nessa época, o soldado romano usava uma sandália que era de madeira, e ela tinha umas tiras de couro, na qual protegia os pés desse soldado. E na sola dessa sandália de madeira, tinha tipo uns pregos, onde eles poderiam subir barrancos, eles poderiam escalar barrancos, morros e correr em velocidade e também pisar com força no inimigo, onde causava ferimentos muito graves no inimigo, quando tomava aquele pisão com os pregos. Hoje os soldados não usam esse tipo de sandália, eles usam coturno, boot, bota, né? Então isso aqui serve para proteger os pés. E calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz tem a ver com o ide de Jesus. Ide e anunciai o Evangelho para toda criatura, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus fala uma coisa muito legal depois disso que ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus, ele promete estar conosco quando a gente for pregar o Evangelho. Ele promete estar conosco quando a gente for calçar a sandália na preparação do Evangelho da Paz. Ele promete estar conosco. Lá em Isaías 52, versículo 7 diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, meu irmão. Quando você sai calçado com essa sandália, com esse coturno, os seus pés estão protegidos, porque você vai ter que pisar em diversos tipos de terreno. Você pode ter que pregar na Cracolândia, numa área que é perto de ponto de venda de drogas. Você pode ter que pregar em locais onde o evangelho é crime, as pessoas, quando descobrem que elas são cristãs, elas são torturadas e mortas e aprisionadas. Tem lugares no Oriente que é assim, você sabia? E como é que essas pessoas vão? Elas vão calçadas com a sandália do Evangelho da Paz. Tem gente que só gosta de pregar em locais chiques, bacana. Tem gente que só gosta de pregar em locais humildes. Mas aquele que é calçado com as sandálias do Evangelho da Paz, ele prega tanto em Alfavela como ele prega em Alphaville. Ele prega em qualquer tipo de terreno.
Ele prega em dia de chuva, em dia de sol, ele prega em locais longe e distantes, ele prega onde Jesus manda. Ele prega à sua volta, ele prega no trabalho, ele prega nas redes sociais, ele prega para a família. A vida dele é pregar o evangelho da paz. Versículo 16. E tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderemos apagar os dardos inflamados do maligno. Então, o escudo da fé, nessa época aqui, esse escudo tinha mais ou menos 1,20 m de altura por 60 centímetros de largura. Ele era feito de madeira, com revestimento em couro na frente e alguns detalhes em metal, para enfeitar esses detalhes em metal. Por que ele é feito de esse material? O inimigo lançava dardos inflamados, eram flechas. Os flecheiros e os arqueiros, eles pegavam as flechas, amarravam uma bucha na ponta, na qual eles embebiam em óleo, em azeite, em óleo queimado, algum tipo de óleo, e eles colocavam no fogo e eles lançavam aquelas flechas. E vinha aquela chuva de flecha inflamada que batia no soldado, além de perfurar, incendiava o soldado. Então o inimigo, meu irmão, ele veio para incendiar a sua vida, meu irmão. Ele veio para atacar fogo na sua vida, ele veio para incendiar a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos proteger dos dardos inflamados do inimigo. Outra coisa interessante do escudo é que na lateral dele ele tinha uma espécie de caixa, onde eles ficavam em linha e encostavam o escudo ao lado do outro soldados. Vocês viram já assim, na televisão aqueles distúrbios onde os soldados se colocam em linha com o escudo e vão avançando em direção ao inimigo. Então o escudo ele serve para unir um soldado ao outro, se proteger e avançar em direção ao inimigo. E você só consegue avançar em direção ao inimigo, meu irmão, se você tiver com o escudo da fé, calçado com a sandália do evangelho. Porque se você não tiver fé, você não vai ter a coragem necessária para pregar o evangelho. Você não vai ter a disposição necessária para pregar o evangelho. O escudo, ele nos une, ele nos coloca em linha, marchando em direção ao mesmo propósito. Então a igreja, meu irmão, que coloca o escudo em linha, o escudo da fé, e marcha em direção ao inimigo, é uma igreja que tem fé. É uma igreja que resiste ao ataque dos dardos inflamados do inimigo. Por isso que você tem que portar esse escudo. E esse escudo se chama fé. No versículo 17, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, ó, tomai também o capacete da salvação. Então o capacete da salvação, ele serve para... O capacete inicialmente ele serve para quê? Para proteger a nossa cabeça. Serve para proteger, aqui ó, proteger a cabeça. Então o capacete da salvação, ele serve para proteger a nossa cabeça. Então a cabeça aqui, esse capacete simboliza que você tem que proteger, você tem que ter controle e proteção da sua mente. A sua mente tem que estar protegida por Deus. Porque o inimigo ele vai colocar coisa na sua cabeça para você não fazer a vontade de Deus. Sua cabeça tem que estar protegida com o capacete da salvação. E a sua mente só é protegida com o capacete da salvação desde o momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai te ajudar a tirar os pensamentos maus. Né? A Bíblia diz que se as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a sua mente ela tem que estar protegida. Se talvez o apóstolo Paulo tivesse escrito essa passagem hoje, ele talvez adicionasse o óculos de proteção, para proteger a visão. Nossos olhos têm que estar protegidos, porque dependendo daquilo que você coloca diante dos seus olhos, você pode afetar a sua mente. Dependendo daquilo que você coloca, daquilo que você lê, daquilo que você assiste, aquilo que você coloca na sua frente, a sua mente ela pode estar desprotegida. Você sabia disso? Uma coisa interessante do capacete é que ele te permite olhar, quando você está entrincheirado, botar os olhos para fora da trincheira e enxergar fora da trincheira. E o inimigo não consegue acertar a sua mente. Ele serve também para olhar por cima do escudo. Né? Então ele protege a sua cabeça. E eu tive assim, tomei a liberdade de adicionar mais esse elemento aqui, os óculos. Né? A Bíblia diz que se seus olhos forem maus, todo o corpo será mau. Lá no Salmo 101, versículo 3, Davi fala que ele não vai colocar nenhuma coisa má diante de seus olhos. Então, muito cuidado. Vou tomar água aqui que eu estou com a garganta seca. Só uma licença, meus irmãos. Ó, ganhei uma caneca personalizada. Quem me deu foi a Monique e a Nicole.
dois soldadinhos de Cristo. A Monique tem 9 aninhos e a Nicole 6. Ó, um beijo do tio Wagner. Então, continuando aqui. Proteger a nossa mente. Como é que você protege a sua mente, meus irmãos? Pensando nas coisas do alto. Protegendo a sua mente é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, como está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Você protege a sua mente, como diz lá em Oséias, capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É no conhecimento da palavra de Deus que você protege a sua mente. É colocando diante dos seus olhos a palavra do Espírito, né? A palavra de Deus. É colocando diante dos seus olhos coisas boas. É enchendo. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É você enchendo as suas coisas com as coisas, enchendo o seu coração com as coisas celestiais, é que você vai proteger a sua mente e os seus pensamentos de coisas mais. Então lá no versículo 17 fala: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada do Espírito, eu não tenho uma espada aqui para mostrar para os irmãos, mas eu tenho aqui uma faca. Vamos simbolizar que essa faca aqui, ela é uma espada. Então a espada do Espírito, a espada ela serve, ela é vital, ela é fatal, aliás, quando ela transpassa o coração. Então a espada, ela tem que atravessar o coração. Por que se um soldado for valente, se ele tomar um corte no braço, se ele tomar um corte no ombro, se ela pegar uma espadada no ombro, se ele for muito valente, ele ainda prossegue lutando em combate. Mas quando a espada atravessa o coração, ela mata. Aliás, essa espada aqui mata, essa faca. Porque essa espada aqui, que é a palavra de Deus, ela não mata, ela traz vida. Essa espada, a palavra de Deus, quando entra no coração, ela não mata, ela traz vida. Ela vivifica, ela torna a trazer vida para a sua vida. Ela torna a trazer vida para você. Então, quando você porta a espada do Espírito, você passa a trazer vida, não só para você, como aqueles que estão à sua volta, né? Então, a espada, vocês percebam que toda a parte da armadura que eu falei até agora são partes que falam de defesa, mas essa arma aqui é uma arma de ataque. Com ela você ataca o inimigo. Com a espada você ataca o inimigo. Você lembra de Jesus no deserto? Satanás fala assim: se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus fala assim: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Mas se você é filho de Deus, a Bíblia diz que se você se jogar de cima desse templo aqui, anjos virão ao teu socorro. Ele cita um salmo meio assim, meia boca, né? Jesus fala assim: também está escrito, não tentarás o Senhor Deus. Satanás fala assim: se você se prostrar diante dos meus pés, eu te darei tudo isso, esse reino, essas riquezas, essas maravilhas, né? E Jesus disse: está escrito, somente a Deus adorarás. Então Jesus venceu Satanás, o inimigo, com a espada, com a palavra de Deus. Essa é uma arma de ataque, a espada. E a espada tem muito a ver com o poder de corte. Se sua espada estiver cega, ela não faz nada. Então, para você ter uma espada boa, você tem que afiar ela. Você tem que ter uma boa lima, né, para afiar a sua espada, ou uma pedra de amolar, né? E como é que você afia a sua espada? Meditando diariamente na palavra do Senhor. Aí você mantém a sua espada afiada constantemente para você atacar o inimigo quando ele vier tentar atacar sua mente, te colocar dúvida. Faça como Jesus, contra-ataque com a palavra, com a espada do Espírito Santo. Vê que coisa. Não, a palavra de Deus é muito boa, né? A palavra de Deus é muito linda. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ele é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. E ela é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Então ela é como uma espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 sentidos. Ela atravessa o nosso coração. E ela é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela te faz diferenciar o que é vontade de Deus, o que é vontade do homem. O que é melhor para você aos olhos do Senhor e o que parece ser melhor para você aos seus olhos. E a palavra de Deus ela te ajuda a discernir. E nós sabemos que um bom soldado, ele tem que ter o quê? Uma boa lanterna. Ele tem que ter luz na sua vida, né? Ele tem que ter uma boa lanterna. Olha só, rapaz, essa lanterna aqui, só os antigos vão saber que lanterna é essa daqui. Essa lanterna aqui é das antigas. Mas um bom soldado tem que ter uma boa lanterna, né?
E o que seria essa lanterna para o crente? Lá no Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que evita de você andar em trevas, meus irmãos, é a palavra de Deus. Ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Outra coisa interessante sobre a palavra de Deus é que ela, um bom soldado, para não se perder, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma boa bússola. E a palavra de Deus, ela nos direciona a fazer a vontade do Senhor. Lá no Salmo 139, versículo 135, diz assim: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodera de mim iniquidade alguma. Aquele que ordena os seus passos na palavra, ele bem direciona os seus pés. Ele nunca fica perdido, meu irmão. Ele vai sempre apontando para o alvo, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o autor da vida. Então, um bom soldado tem que portar uma bússola para que ele não se perca em combate. Continuando o versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele fala, orando todo o tempo, né? E oração me lembra uma coisa bem interessante. Oração me lembra ração. A ração. É interessante, né? Porque a ração é o alimento do soldado. Isso aqui é a ração. Na verdade é um saco vazio, né? Tem uma almofada aqui dentro. Mas eu roubei esse saco aqui. Isso aqui tem a quantidade de caloria e nutriente necessário para que um soldado prossiga a sua missão em combate. Porque se um soldado não estiver alimentado, ele vai desmaiar em combate. Ele não vai ter força para prosseguir. Então, para isso, ele tem que ter uma boa ração, uma boa comida. Ou seja, a oração tem que fazer parte da vida do cristão. Então, a ração é aquilo que dá energia para o soldado prosseguir em combate, né? Então, o apóstolo Paulo ele diz, orando em todo o tempo. A verdade é que a gente não consegue orar a vida toda, sem parar, a noite toda, sem parar. A gente vai dormir, a gente está cansado. É verdade, a gente não consegue orar a noite toda, horas a fio. A gente não consegue. Até porque a gente vai dormir, está cansado. Mas uma coisa eu te dou certeza. Você consegue orar um pouco mais. Quanto tempo você tem dedicado à oração no seu dia? 1 minuto? Procura orar 2. 5? Procura orar 7. 7? Procura orar 10. Procura orar sempre um pouco mais. Você sempre pode orar um pouco mais. E interessante que ele fala, orando todo o tempo. Irmão Wagner, eu não consigo orar todo o tempo. Você consegue orar todo o tempo, sim. Você acorda, meu irmão. Senhor, obrigado por eu olhar, por esse amanhecer, porque muitas pessoas não viram esse amanhecer de hoje. Obrigado pela minha saúde. Você vai tomar o café da manhã, Senhor, obrigado por esse café. Quando você sair para trabalhar, fala, Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Me guie, me guarde, me livre de todo mal. Quando você for almoçar, você fala assim, obrigado por este alimento. Muita gente não tem alimento. Quando você retornar a salvo para a sua casa, para os braços da sua família, você fala, Senhor, obrigado por ter retornado em paz para a minha casa. Isso é orar todo o tempo, né? E ele fala oração com súplica no Espírito, vigiando. Vigiar é manter-se alerta, e todo soldado tem que se manter alerta, meu irmão. O soldado tem que estar o tempo todo vigiando e alerta. Por isso que eu falei no começo da mensagem. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E ele fala alguns tipos de oração aqui. Ele fala de, com toda oração e súplicas no Espírito. Suplicar, né? Ele fala assim, perseverança. Então, perseverar é insistir. Não é insistir para Deus te dar o que você quer, não. É insistir para você continuar orando. Para que você não fique cansado, desanimado. Porque eu vou te falar uma coisa. Já experimentou abrir a Bíblia todos os dias e ler? Já experimentou orar todo dia? Você vai ficar cansado. Você vai arrumar uma desculpa. É só você fazer um paralelo. Quanto tempo você passa diante do celular? Quanto tempo você passa diante da televisão? E quanto tempo você passa diariamente orando e lendo a palavra de Deus? Como eu falei, a ração do soldado é a oração. A oração é que nos alimenta e nos mantém firmes e constantes. A oração é a palavra de Deus e toda essa armadura aqui. Então você ora com oração e súplicas, né? Em ações de graça. A ação de graça é você render graça, é você agradecer. Obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha saúde, obrigado por tudo. É você súplica é você interceder por você, por sua família, pelo próximo. Se você ora só por você e por sua família, meu irmão, você não está fazendo muita coisa não, sabia? Você tem que interceder pelo próximo.
E quando você é vestido com essa armadura de Deus, você é capaz de orar por pessoas que você nem conhece. As pessoas vão falar assim: irmão fulana, ora pelo meu pai que está doente, ora pela minha esposa que está doente, ora pelo meu filho que está nas drogas, olhe porque eu estou endividado, olhe porque eu estou sendo perseguido, ore por mim. Então as pessoas passam a te pedir oração e muitas vezes você ora por pessoa que você nunca viu na vida, por causa do Espírito Santo que habita em você. É o Espírito Santo que te compele a orar pelo próximo. Como fala aqui, ó, orando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você ora pela igreja, você ora pelos irmãos, você ora por sua família, você ora pelas autoridades constituídas no seu país. Isso é um mandamento bíblico. Você tem que orar pelos políticos. Às vezes dá raiva dos políticos por causa de corrupção, de maldade, de roubo, mas a Bíblia diz que nós devemos orar por eles, porque através deles, se eles tomarem as medidas corretas, que nós vamos ser abençoados. Israel, quando fazia aquilo que é certo, Deus mandava juízes, Israel vencia os combates. Quando Israel virava as costas para Deus, aparecia reis maus dirigindo Israel, Israel sofria muito nas mãos dos inimigos. Então nós devemos também orar pelas nossas autoridades. E a Bíblia diz orar o tempo todo, com toda a oração e súplica. Qual foi a última vez que você se derramou diante do Senhor, que você derramou lágrimas diante do Senhor, orando pelo próximo, ajudando o próximo? Isso é com toda a oração e súplica, perseverando no Espírito. Versículo 19, olha o que o apóstolo Paulo fala, meu irmão. E ora por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra de confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Paulo pede para orar pela eficácia do seu testemunho. Ele estava preso, meu irmão. Ele não pede oração pelo seu bem-estar, pela sua segurança. Ele não pede oração para ele ser solto. Ele pede oração para que o testemunho dele siga firme, para que ele tenha confiança, para no abrir da boca dele ele anunciar o Evangelho. E ele estava preso quando ele escreveu isso aqui para nós. Olha como esse homem estava revestido com toda essa armadura. Olha a fé desse homem. Olha como ele marchava em terreno inimigo. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele pregou para toda a guarda pretoriana. A cada quarto de hora que o soldado ficava do lado dele, ele falava de Jesus para aquele soldado. O apóstolo Paulo não deixava escapar uma oportunidade sequer para pregar o Evangelho. E ele fala assim no versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeia, ou em prisões, para que possa falar dele livremente como me convém falar. O apóstolo Paulo ele pede oração, não pelo bem-estar dele, mas para que ele, apesar de estar preso, possa falar em liberdade de Jesus Cristo. Paulo estava preso como homem pobre e miserável, mas ele era mais rico do que o imperador espiritualmente. Olha a riqueza espiritual desse homem. Olha como ele vestia de fato o capacete da salvação, a couraça da justiça, como ele portava o escudo da fé, a espada do Espírito. Olha o que eu acho mais maravilhoso nessa mensagem aqui, disso tudo. Olha só o que fala no versículo 23 e 24. Olha só. Paz seja com os irmãos e amor, com fé, da parte de Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. E a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Paulo estava preso, meu irmão, por pregar o Evangelho, preso injustamente. Ele estava numa cadeia. Olha que cadeia naquela época era lugar sujo, lugar escuro, fedia. Não tinha chuveirinho, banheiro não, tinha pouca água, a comida era pouca. Ele preso, ele foi capaz de falar paz, amor, fé e graça. Paulo estava com o corpo preso, mas o espírito dele estava livre, meu irmão. Paulo era liberto. Ele preso, ele foi capaz de falar de paz, amor, fé e graça. Você e eu somos capazes, em toda a liberdade, de falar com toda essa autoridade de paz, amor, fé e graça? Só é capaz de falar assim, meu irmão, quem veste essa armadura, a armadura do Espírito Santo. E quando eu vejo para essa armadura, eu vejo a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa paz. Ele falou, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe e nem se atemorize o vosso coração. Ele é a nossa paz, meu irmão. Ele é o evangelho da paz. Ele é o escudo da fé. Ele é a nossa fé. Ele é que nos traz a salvação. E ele é a palavra de Deus. Lá em João diz que ele é o verbo. É o verbo que se veio ao mundo e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus. E essa armadura ela simboliza Jesus. E quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida,
Ele te dá essa armadura para você usar, te dá de graça, para que você possa resistir no dia mau, para que você esteja preparado para enfrentar as astutas ciladas do inimigo. E essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos: se revistam da armadura de Deus, se revistam da palavra, tenha fé, tenha paciência, perseverança, ore constantemente e medite na palavra de Deus, como fala no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem, né? E dará o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Que você tenha essa armadura envolvendo a sua vida, a sua família. E que a graça